e as forças de esquerda estão tendo um protagonismo maior do que eu mesmo imaginava. Você acha isso? São duas coisas, eu concordo com ambas. A primeira delas é que sempre me incomodou muito o fato do mercado financeiro, né, do centro, da imprensa, acharem que o Lula faria um governo radical de esquerda. Em primeiro lugar, o Lula nunca foi essa pessoa na história. Obviamente, nos anos 80, né, quando ele começou a militância dele no sindicato, nos momentos de esquerda, na fundação do PT, ele obviamente tinha posturas mais de esquerda. A gente estava em outro momento do mundo, inclusive, né? Mas quem acompanhou, e você é muito, muito jovem, quem está acompanhando aqui provavelmente é muito jovem também, não acompanhou a formação dos governos Lula. O Lula sempre foi muito pragmático. O Lula sempre se usou muito da tal realpolitik, né? Que é quando você prefere o pragmatismo ao ideologismo, né? Você é mais pragmático do que ideológico. E, por pior que seja dizer isso, o Lula está certo. O Brasil é um país conservador nos costumes. A gente avançou muito nos últimos anos? Avançou. O Brasil não... Acho que o brasileiro médio não liga muito para a ideologia econômica, né? Se é mais neoliberal, se é mais social-democrata, se é mais socialista. Ele quer ver a melhoria prática na vida dele. Assim como o mercado financeiro quer ter os seus interesses financeiros protegidos. E o Lula fez isso magistralmente durante 8 anos. Os 8 anos do governo Lula, o governo Lula 1 e 2, foram muito bons para todo mundo. Quem ganhava menos passou a ganhar mais, quem ganhava muito passou a ganhar mais ainda. Os bancos faturaram como nunca, as construtoras fizeram muito dinheiro, né? Com obras de desenvolvimento, com Minha Casa Minha Vida, com o PAC, depois no governo Dilma. Uhum. E tudo funcionava muito bem. A capa da Isto É, acho que é da Isto É, do final do governo Lula, é um exemplo muito bom disso. Nunca fomos tão felizes, é o que diz a capa. Depois vocês joguem no Google, vocês vão achar essa capa. Acho que 2009, eu acho, uma coisa assim. Porque as pessoas estavam comprando coisas, e aí é uma crítica que se faz à esquerda do PT, né, de que essa inclusão pelo consumo é problemática, né? Mas para quem não tem uma geladeira em casa, bicho, a pessoa tá cagando e andando se isso é social-democrata, se isso é emancipador. A pessoa não tinha geladeira. Não tinha cara, a pessoa não tinha luz em casa. A gente fala muito sobre Minha Casa Minha Vida, sobre Bolsa Família, mas tem uns programas tipo Luz para Todos. A gente não tinha energia elétrica em 2007, 2006, em casa. Acho que nada é mais emancipador do que ter energia elétrica em casa. E aí, obviamente, um governo é feito de disputa. Um governo de coalizão, e só se governa o Brasil com governo de coalizão, a gente não está falando do Uruguai, a gente não está falando de Luxemburgo, a gente não está falando de Macau, a gente está falando de um país continental como o Brasil. Complexo, continental, desigual, um país muito rico com um povo muito pobre. Os desafios são imensos aqui. E só se governa um país desse tamanho com uma aliança ampla. E essa aliança ampla inclui o centro e a centro-direita. A gente precisa lembrar que o vice do Lula foi um empresário rico durante 2 mandatos. Né? Que o Alckmin, como vice, não é nenhuma novidade. O Lula teve 2 vice-presidentes. Teve o mesmo presidente, o mesmo vice-presidente, o Zé Alencar, do PR, que hoje é o partido do Bolsonaro, né? O PR virou PL, é o partido do Bolsonaro. A gente precisa lembrar que a aliança do Lula tinha dezenas de partidos, entre elas o PSL, que hoje se juntou com o DEM e virou União Brasil. E que o governo era composto com muitos ministros de centro e centro-direita. Né? O Blairo Marchi foi ministro da Agricultura no Brasil. O Blairo Marchi, um dos maiores plantadores de soja desse país. Bilionário. O cara foi ministro do governo Lula. E isso não é uma crítica, isso não é um problema. Só se governa o Brasil com um governo de coalizão. O que eu estou muito surpreso positivamente. Eu acho que há muitos interesses em relação à política econômica desse governo, e acho que o Haddad foi colocado estrategicamente na Fazenda.
para poder torear os interesses dos dois lados. E eu acho que o Haddad é muito diplomático, é muito bom nisso. Entende muito de economia, né? Mas também é muito bom politicamente para poder controlar interesses divergentes, distintos. Porque se você entrega o Ministério da Economia para alguém do mercado, fudeu. É tipo o Paulo Guedes. O cara vai querer tratorar tudo. Então, eu acho que o Haddad foi uma boa escolha para esse ministério, né? Acho que quando a gente vê a vida das pessoas melhorando, né? O desemprego reduzindo, a renda aumentando, a renda formal aumentando principalmente, as pessoas vão começar a olhar o Haddad tipo, de outra forma. O Haddad é de uma ala mais central do PT, né? Ele não é da esquerda do PT, ele é da centro-esquerda do PT, né? Porque o PT, gente, é uma federação de tendências ideológicas, viu? É um partido em eterna disputa. Pra quem não é PT não vai compreender muito, mas são muitos correntes, né? É uma federação de partidos, né? Tem um monte de corrente ideológica lá dentro, como o PSOL também é assim, outros partidos de esquerda também são assim, né? Tem uma disputa ideológica muito grande.